Fala aí pessoal, passando para deixar mais um videozinho com mais uma dica importante para você conhecer os seus direitos. Pensão alimentícia, quem pode pedir pensão para quem? Você acha que é só o filho que pode pedir pro pai? Não, tem outras situações que pode gerar uma pensão alimentícia aí, então fica até o final do vídeo que eu vou te explicar. Não vai embora, fica aí. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e me seguir em todas as redes sociais, beleza? Então vamos lá, pensão alimentícia, quem pode pedir para quem? O caso mais comum que a gente tem é o filho pedir para os pais, né? Então, por exemplo, o filha, enfim, etc., mora com a mãe, separado do pai. Pode pedir para o pai pagar a pensão. Mas pode ser o contrário também. Às vezes a guarda está com o pai. E aí o filho pode pedir uma pensão para a mãe. Beleza? Esse é o caso mais clássico. Mas o mais comum é o filho para o pai, né? Mas pode acontecer também do filho pedir para a mãe. Beleza? Porque a guarda está com o pai. Tranquilo? Esse é o mais comum. Mas existem outras situações que pode gerar uma pensão alimentícia. Por exemplo, ex-cônjuge, o ex-esposo, ex-esposa, o ex-companheiro, ex-companheira pode pedir para o outro companheiro uma pensão. Isso acontece, gente, normalmente quando o casal, às vezes no casal, só o homem trabalha e a mulher passa anos sem trabalhar, só cuidando da casa, cuidando dos filhos. E aí, quando separa o casal, essa mulher, ela vai ter uma dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho. Você concorda? O outro não, o outro está sempre trabalhando, sempre ganhando dinheiro. Como é que ela vai ganhar dinheiro? Como é que ela vai se sustentar? Então, até ela poder se recolocar no mercado de trabalho, nesse período de transição, nesse período de adaptação, o ex-esposo, o ex-companheiro, vale para união estável também, vai pagar, pode ser condenado a pagar uma pensão para a ex-esposa, para ela manter o padrão de vida, para poder, porque ela não tem condição de trabalhar, ficou muito tempo fora do mercado de trabalho, então ele pode pagar. E pode ser o contrário também. Às vezes a mulher, que é a provedora da casa, o cara não tem condição, e a mulher também pode ser condenada a pagar uma pensão pro ex, tá? Ex-marido ou ex-companheiro. E principalmente quando existe um padrão de vida elevado, porque a pessoa está acostumada naquele padrão de vida. Aí de repente você separa e larga a pessoa no padrão de vida, joga a pessoa no padrão de vida mais baixo, aí não pode. Então qual que é o ideal? Manter o padrão de vida. Então pode ser que tenha uma pensão. E isso vale também para uniões homoafetivas, tá? Não é só união entre homem e mulher. Dois homens, separou, um dependia exclusivamente do outro, tu vai ter dificuldade, mesma história. O que tem condição, durante um período, vai pagar uma pensão pro outro que não tem, até ele poder se organizar e ter condição de tocar a vida normalmente, tá? Beleza? E do casal de mulheres também, mesma ideia, tá? Então, ex-companheiro, ex-esposo ou esposa, beleza? Outra situação que pode gerar uma pensão alimentícia, os netos pros avós, pode acontecer. Às vezes o filho, o pai ou a mãe não tem condição de pagar uma pensão para ele. O que ele pode fazer? Pedir pro avó, pro vô ou pra avó. Às vezes a mãe ali tá com a guarda e o pai é um lascado, não tem condição. O que ela pode fazer? Aí, normalmente, ela entra com uma ação de alimentos contra os pais do pai do filho dela, né? Dos avós paternos. Mas cuidado se você fizer isso. Porque se você entra com uma ação chamando os pais dele para assumir essa responsabilidade, o pai e a mãe do seu ex, né? Para pagar a pensão do seu neto, esses avós, eles têm o direito de chamar também os outros avós maternos. Entra todos os avós junto. A mãe e o pai da mãe também. Porque não seria justo. Porque você tem que entender que está na mesma linha, os avós. Não está na mesma linha? Quando você está na mesma linha ali de pai e filho, de mãe e pai, os dois têm obrigações com relação ao filho. Você concorda? A partir do momento que você joga a obrigação para cima, você joga também para os avós. Entendeu? Assim como pai e mãe têm obrigação, então os avós de pai e mãe também vão ter obrigações iguais. Então, se você jogar a pensão, a responsabilidade para os pais daí do seu ex-marido, ou ao contrário também, às vezes a guarda tá com o pai e ele quer pôr os avós maternos para receber a pensão, né? Porque a mãe não tá pagando. Pode, mas aí esses avós que tá entrando pode chamar os outros avós. E aí vai ficar os 4 avós ali responsáveis pela pensão. Beleza? Então pode, mas desde que tenha pra ficar igual, pra ficar equilibrado. Beleza? Pode. Netos pros avós. Todos os avós. Todos. Não é só da parte de pai ou parte de mãe. Todos.
Uma outra situação que também pode gerar pensão alimentícia é de irmão para irmão. Você sabia disso? De irmão para irmão. O irmão pode pedir uma pensão para outro irmão. Não tem problema nenhum, porque eles estão na mesma linha também, né? Eles estão na mesma linha. Então, se um irmão tá numa condição realmente que ele precisa de ajuda, etc., ele pode, a depender do caso, pedir uma pensão para o outro irmão. Pode acontecer, sim. Principalmente, gente, quando tem situações, não quando é maior de idade, tá, gente? Não quando é maior de idade. Mas principalmente quando tem situações em que são irmãos de famílias diferentes. Então, o pai tem um filho num primeiro relacionamento e tem um filho num segundo relacionamento, né? Só que aí o que acontece? Falta esse pai. E os irmãos aqui, que são maiores, e tem um irmão menor de idade aqui do outro lado, e tem os irmãos maiores de idade aqui, que já são maiores de idade, e um é menor de idade. Esse que é menor de idade, ele é necessitado, ele precisa da pensão. O fato de ser menor de idade já gera a necessidade da pensão, tá? Se é maior de idade, não, aí vai trabalhar, né? Agora, se é menor, ele precisa da pensão. E os outros são maiores. Se os outros têm condição, eles têm que suprir a falta do pai e pagar a pensão. Quando não tem um pai, né? Se tem um pai, tem que pedir pro pai, né? Se tem um pai, pede pro pai. Tem a mãe, pede pra mãe. Agora tá com o pai, pede pra mãe. Agora tá com a mãe, pede pro pai. Mas não tem. Agora tá com a mãe e não tem o pai. O pai já faleceu. Pode pedir pros irmãos mais velhos, os irmãos maiores. Irmão menor de idade não, tá, gente? Irmão menor de idade não. E se os dois irmãos são maiores de idade? Aí também não, né? Os dois são maiores de idade, cada um tem condição de trabalhar e tocar sua vida, beleza? Agora, se é um irmão menor de idade e os outros maiores e não tem o pai ou não tem a mãe, né? E a guarda tá com a mãe ou com o pai, aí pode pedir pros irmãos ajudar na pensão, porque são irmãos, tem responsabilidade. Beleza, gente? E uma dica importante aqui que eu falei dos avós. Os netos podem pedir para os avós, mas os avós não podem pedir para os netos, tá? Não pode. Os avós não podem pedir para os netos. E outra situação também que pode ter de pensão é o pai para os filhos, pedir para os filhos. Então, o filho já é maior, trabalha, tal, etc. E o pai tá velhinho, tá em condição, precisa de uma pensão ali, precisa de uma ajuda. O filho tem que também suprir, dar uma pensão ali para os pais. Beleza, gente? Também tem essa situação do filho maior de idade, né? Pagar uma pensão para os pais, pai ou mãe, etc. Tá? É responsabilidade também quando ele é maior de idade. Tá bom, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já sabe, me segue em todas as redes sociais. Se inscreve no meu canal e a gente se vê nos próximos vídeos.